pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Apóstolo Paulo foi chamado para estabelecer o reino de Deus. Apóstolo Paulo recebeu a missão apostólica de implantar o reino de Deus depois que Jesus Cristo veio. E apóstolo Paulo ele encontrou Jesus em uma de suas viagens, mas não apostólicas, mas de perseguição àqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Em uma dessas viagens, o apóstolo Paulo encontrou Jesus. Jesus apareceu para Saulo e ele teve um encontro com Jesus e Saulo foi transformado, restaurado e se transformou em Paulo. E hoje conhecido por nós como um grande homem de Deus, apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para estabelecer o reino de Deus. E muitas palavras foram nos deixadas através da revelação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E uma das passagens que a gente vai ver hoje, a gente vai poder conhecer, é quando o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens apostólicas, com sua equipe apostólica, ele estabelece o reino de Deus na cidade de Filipe. E é quando o apóstolo Paulo envia essa carta aos filipenses. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses. E nós vamos ver algumas palavras que o Espírito Santo disse a essa igreja estabelecida pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículos 6. O apóstolo Paulo, quando ainda preso, envia essa carta aos Filipos, aos filipenses. E a igreja de Filipe, né, a igreja aos filipenses, eles eram uma igreja muito próspera. A cidade de Filipe era uma cidade muito próspera. Existia um grande poder romano sobre aquele lugar. E a gente pôde ver, aqueles que estiverem em Israel e aqueles que verão, que Roma, eles tinham muito poder, muito conhecimento, eles eram bons arquitetos, bons construtores, e eles fizeram grandes coisas. E aonde eles estabeleciam as cidades, realmente eram cidades fortes, cidades fortificadas. E essa cidade foi estabelecida pelos romanos e essa cidade era guardada por eles. E o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, estabeleceu o reino de Deus lá. Você sabe que com tudo isso, eu me lembro da palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente pode ver que não importa a situação, se nós formos em nome de Jesus, as portas não prevalecem, elas têm que se abrir. Porque Jesus Cristo tem a chave de todas as coisas, amém? E Ele pode abrir porta onde não existe para você. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estabelece essa igreja. Então, a igreja de Filipe é uma igreja muito poderosa, uma igreja que amava Jesus, aquelas pessoas que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, eles amavam Jesus de verdade. E o apóstolo Paulo envia essa carta, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus ele tem um chamado para algum lugar, ou para uma nação, para um povo, para um bairro, para uma família, quando Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele tem um chamado específico para este lugar, Ele levanta homens e mulheres de Deus para que esse propósito se cumpra. E foi o que aconteceu aqui aos filipenses. O Senhor Deus tinha um propósito para essa igreja. Se você for ver no livro de Atos, em alguns versículos, se eu não me engano, capítulo 18, o apóstolo Paulo fala e agradece as ofertas que eram enviadas por esses homens da igreja de Filipe. Pelo fato deles serem uma cidade muito poderosa, eles tinham um poder financeiro, era uma igreja, as pessoas que faziam parte daquela igreja, eles tinham poder aquisitivo, eles tinham bens, eles podiam abençoar o reino de Deus, e eles investiam no reino de Deus através do chamado apostólico de apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo por diversas vezes agradece a esses homens e essas mulheres que ofertaram para que o reino de Deus continuasse a ser pregado. Porque afinal de contas o apóstolo Paulo ele viajava com os seus guerreiros, né?
Ele viajava, ele enviava os seus mensageiros, mas o apóstolo Paulo ele precisava se alimentar. Ele precisava de condições financeiras para que o reino de Deus continuasse a ser pregado. E não é diferente de nós hoje. Para que o reino de Deus chegue em outras nações, em outras cidades, como tem chegado, para que o reino de Deus chegue até o seu bairro, a sua família, é necessário um investimento não só financeiro, mas de tempo, de estudo, de conhecimento, de intimidade com o Espírito Santo. Porque muitos podem dizer que são filhos de Deus, mas somente quando nós chegamos diante do grande dia, do último dia, nós veremos quem realmente são os filhos de Deus. Muitos se dizem, muitos pregam em nome de Jesus, muitos expulsam demônios em nome de Jesus e curam em nome de Jesus. Mas nem todos são seguidores de Jesus Cristo, porque não os ama, porque Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós declaramos que amamos Jesus, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, assim como esses homens e essas mulheres dessa igreja fizeram, e assim como a obra de Jesus começou nessa cidade, e o apóstolo Paulo libera essa palavra profética sobre eles e diz, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completar. Ele vai completar, porque ele é fiel no que diz. O Senhor Deus, ele é fiel em cada palavra que é declarada sobre a nossa vida. O Senhor Deus, ele cumpre cada palavra que ele disse para você que vai fazer, ele vai fazer. Só é necessário que eu e você venhamos acreditar nisso. Pois o apóstolo Paulo, quando declara essa palavra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, e ele há de completar até o dia de Jesus Cristo. E o mesmo Jesus que eles esperavam aqui, nós esperamos até hoje, e ele há de vir, e até que ele venha, ele vai completar a boa obra na sua vida. E ele vai aperfeiçoar a obra de Jesus na sua vida. E qual é a obra que Jesus tem na sua vida? Qual é o aperfeiçoamento que Jesus Cristo tem para fazer na sua vida, na sua família, na sua história? Qual é o segmento que Jesus tem para você? A gente poderia pensar que hoje, será que existe algo em mim que precisa ser aperfeiçoado? Não porque eu seja perfeito, mas porque será que existe algo em mim de Jesus? Será que o Senhor Deus precisa aperfeiçoar algo em mim? Será que existe algo de Cristo em mim para que seja aperfeiçoado? Porque se nós declaramos que amamos Jesus, nós temos que obedecer os seus mandamentos. E se obedecemos os seus mandamentos, Ele nos faz como filhos de Deus. Então Jesus Cristo, quando Ele nos chama para aperfeiçoar. Ele nos chama porque Ele vai nos ensinar, Ele vai nos moldar para um fim, para um propósito. O Senhor Deus, quando Ele estabeleceu as suas leis, os seus mandamentos e as suas festas, como nós acabamos de ver aqui agora, quando Deus estabelece os seus princípios com o seu povo, Israel, é porque Deus tinha um propósito para eles, e vocês sabem qual é o propósito final, que foi a salvação do mundo, através de Jesus Cristo. E se passaram muitos anos para que essa promessa, para que essa salvação chegasse hoje, até mim, até você. E hoje, pela fé, nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele gera em nós essa fé que nos faz viver todos os dias, declarando o quê? Maranata, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui te esperando, pregando o teu reino, vivendo a tua palavra, querendo ser aperfeiçoado pelo teu Espírito Santo. E se nós, como igreja de Jesus Cristo, se como filhos de Deus, irmãos, se nós, como criaturas de Deus, não permitimos ser aperfeiçoados por Jesus, o que será de nós? O que vai ser da sua descendência? O que vai ser dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante? O que vai ser da sua história? Certo dia, eu e o Cadu, né? O Cadu e a Adriela são líderes do Ministério de Adolescentes da igreja. Certo dia a gente estava conversando lá na igreja do centro. Ainda a rede de adolescentes era lá.
E a gente começou a conversar e a gente começou a falar sobre alguns assuntos. E um dos assuntos que eu falei, Cadu, você já parou para pensar qual é o nosso legado? Se hoje o Senhor Deus falasse para mim e para você, acabou o seu tempo no Ministério de Jovens e acabou o seu tempo no Ministério de Adolescentes. Se você olhar para trás, quais são os frutos que você deixou? Qual é o legado através de Jesus Cristo que foi deixado? Como que esses jovens e esses adolescentes verão aquilo que você um dia fez por Jesus? Assim como nós vemos hoje o que o apóstolo Paulo fez. O que os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus fizeram, Pedro, João, o que todos eles pregaram o reino de Deus. E a partir daquele dia nós começamos a refletir em muitas coisas, o Espírito Santo mudou aqui na nossa mente. E a gente entendeu que a gente precisava mudar muito. E hoje, a cada dia que passa, através do Espírito Santo, essa palavra que o apóstolo Paulo liberou para essa igreja tão poderosa, que Jesus Cristo há de aperfeiçoar essa obra até que Ele venha se cumprir na nossa vida até hoje, dia após dia. Mas porque um dia nós permitimos que o Espírito Santo fizesse isso em nós. E se nós olharmos para dentro de nós, é necessário que a gente encontre algo de Jesus em nós para que seja aperfeiçoado. Porque se não existe algo de Deus, da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso, dentro do nosso coração, é necessário que a gente abra o nosso coração hoje e entenda e aceite Jesus Cristo dentro de nós e fala: Senhor, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero que o Teu reino seja aperfeiçoado em mim, eu quero ser transformado, eu quero ser livre, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero mergulhar nos Seus rios, porque eu não posso viver mais do mesmo jeito. Porque eu não encontro, eu corro e não chego em lugar nenhum. Eu busco e não chego a lugar nenhum. Eu venho aos domingos à igreja, Senhor, mas parece que nada muda. Porque é necessário que Jesus Cristo aperfeiçoe a obra que há em você. É necessário que Ele venha através do Espírito Santo e que eu permita que essa palavra se cumpra na minha vida. Porque aí sim, através do Espírito Santo, nós poderemos ser usados a cada dia mais para o Senhor. E eu queria que a gente desse uma olhada em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. De repente você está aqui e você nem imagina o que Deus tem para você, e isso é bom, porque isso gera expectativa no teu coração, e você vai ver o quanto Deus é bom, e eu quero dizer uma palavra para você da parte de Deus. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor Deus, Ele tem planos para você. Ele tem propósitos para você. O Senhor Deus quer usar a sua vida. O Senhor Deus, Ele quer fazer com que a sua vida seja transformada e aperfeiçoada. Ele tem, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos não de mal. É isso que a Bíblia diz. Mas sim de paz. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor sabe o que Ele tem para você. Deus tem algo muito especial para você. Só que você precisa acreditar nisso. Porque a primeira coisa, irmãos, que Satanás faz, às vezes você já tem muitos anos de igreja, e Satanás coloca no teu coração que já não há mais tempo para você fazer nada, pois isso é um engano de Satanás, e eu profetizo essa palavra sobre você, como o Senhor Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou você está chegando à igreja hoje, ou de repente você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus pela primeira vez. De repente é a primeira vez que você vem à igreja, ou é o início de algo que Deus tem feito na sua vida durante esses dias. Eu libero essa palavra profética sobre você também, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus tem planos para vocês, Ele quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja aperfeiçoado dentro de você. Mas Ele precisa que você acredite nisso. Porque Satanás, ele faz o quê? Ele rouba isso do nosso coração. Seja você um novo convertido, ou seja você muitos anos convertido. Ele começa a roubar.
Porque a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, ele rouba os seus pensamentos, ele rouba os seus sonhos, ele rouba aquilo que Deus planejou para você, aquilo que você tanto sonha. Então, o que é mais fácil para mim? Desistir. Eu desisto daquilo que um dia foi declarado sobre a minha vida. Eu desisto das promessas que um dia eu ouvi, que de repente eu nem sei se foi Deus. Porque Satanás começa a colocar dúvidas no meu coração. Poxa, pastor, mas já se passaram 10 anos, 15 anos. Acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua geração, através da sua família. Se os grandes homens de Deus, e nós vamos ver daqui a pouco, se os grandes homens de Deus tivessem desacreditado naquilo que Deus podia fazer, porque eles não viam sinais em 10 ou 15 anos, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós não teríamos a oportunidade de encontrar Jesus como temos hoje, através da palavra e do Evangelho. Se o apóstolo Paulo não tivesse esmurrado a sua própria carne pelo Evangelho, se o apóstolo Paulo não tivesse sido preso, perseguido, chicoteado, amaldiçoado com palavras por aqueles homens, envergonhado, se o apóstolo Paulo não tivesse acreditado naquilo que Deus tinha para ele e aquilo que ele podia fazer, nós não teríamos hoje acesso a tantas palavras preciosas que o apóstolo Paulo nos deixou. Jesus Cristo, nosso Senhor, se Jesus desacreditasse naqueles homens, porque se Jesus olhasse para aquilo que ele via, irmãos, se Jesus fosse se basear por aquilo que ele via, de repente ele poderia ter desistido. Aqueles homens perseguiram Jesus, chicotearam Jesus, humilharam Jesus e no final crucificaram Jesus. Escolheram que Jesus fosse para a cruz. Foi colocado diante dele duas opções: Barrabás ou esse homem que se diz rei dos judeus? Quem que vocês querem que eu solte? E os homens gritaram: Barrabás. E põe Jesus na cruz. E sabe o que Jesus disse quando ele entregou o Espírito a Deus? Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus fosse se basear por aquilo que ele via, nós não estaríamos aqui hoje. Você não teria uma família, você não seria curado, porque muitas pessoas são curadas pelo Espírito Santo. Se Abraão fosse olhar para o tempo, ou para aquilo que Deus pediu para ele, ele podia desistir, mas não desistiu. Então a palavra de Deus para você é: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos. E você precisa acreditar, não importa a idade, não importa o tempo de igreja que você tem, se você chegou ontem ou hoje, se você já está há 20 anos, não importa. Importa que você acredite e que você creia que o Evangelho de Jesus pode ser aperfeiçoado dentro de você todos os dias. Todos os dias. E é necessário que a gente manifeste isso. Vamos abrir em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas. Se as pode contar, disse-lhes, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça.
Deus escolheu Abrão para que através de Abrão fosse se manifestado a nação de Israel. Por isso que muitas vezes nós oramos e a Bíblia diz o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, que depois Deus muda o nome para Israel. Deus tinha uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, você pode contar as estrelas? Se você pode, assim vai ser a sua descendência. Senhor, mas eu não posso ter filhos. Não tenho filhos, eu não tenho herdeiro. Mas se você crer, vai ser assim. E Abraão, quando ele sai da tenda e ele olha para o céu, a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça. Abraão acreditou naquilo que Deus disse para ele. Agora, se a gente for parar para pensar, irmãos, tudo o que aconteceu na vida de Abraão, depois se tornou Abraão, se ele fosse olhar e pensar e se conduzir por aquilo que ele via, será que ele poderia pensar, puxa, mas realmente será que eu sou uma grande nação? Assim como o Senhor disse? Vejo aqui sim alguns filhos, algumas servas, mas nós somos perseguidos todo dia. Nós temos a promessa de uma terra e a gente vive em cima dessa promessa. Se Abraão fosse ser levado por aquilo que ele estava vendo naquele momento, ele não ia acreditar naquilo que Deus podia fazer. E assim somos nós. Se nós começarmos a olhar para esse momento que estamos vivendo, se você e eu, se você for olhar para o momento que você está vivendo da sua vida hoje, pode ser que você não seja capaz de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Porque você vê e contempla coisas físicas. Você contempla os problemas, as adversidades, os problemas que vêm todo dia para tentar te afligir. Mas Deus diz para você, acredita. Porque eu quero aperfeiçoar o meu evangelho dentro de você. E o que eu tenho para você é lindo. Bem sei os pensamentos que eu tenho de você, diz o Senhor dos Exércitos, para nós como igreja. Então não se baseia por aquilo que você tem visto hoje. Não se deixe ser levado pela onda do mundo. Satanás ele veio para nos enganar. E se nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, nós somos enganados. Somos enganados. Muitos serão enganados, muitos serão levados por ventos de doutrina, mas só existe uma doutrina que é a de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Jesus, é o qual nós temos que seguir. E se nós não permitirmos que essa palavra entre em nosso coração e transforme a nossa vida, essa obra de Jesus, ela não vai ser aperfeiçoada até que Jesus venha. E nós corremos um sério risco das trombetas tocarem, o céu se abrir, e nós chegamos diante de Jesus e falar, Senhor, mas em Teu nome eu orei, mas em Teu nome, Senhor, eu fiz tantas coisas. Aí Jesus vai ter que olhar nos seus olhos e falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o meu amor nunca teve no teu coração. A única palavra que eu deixei foram aquelas através dos apóstolos. O único evangelho que eu deixei é aquele que estava registrado naquela Bíblia, naquele livro santo. E Satanás nos engana todo dia, mas é necessário que a gente acredite, que a gente creia que Jesus pode fazer e que Ele tem um propósito na sua vida. É necessário que você acredite nisso. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus disse que faria uma grande nação e Deus fez. Abraão enfrentou grandes problemas, Abraão teve que acreditar. 25 anos ele esperou para ter um filho, o seu primeiro filho da promessa. Deus disse que ele teria filhos e que dele sairia a sua geração, que de Abraão ele seria bendita todas as nações. 25 anos depois, Abraão teve um filho. 25 anos ele esperou para ter o seu primeiro filho da promessa. Você já deve estar fazendo conta, né? Como eu fiz. Quantos anos que eu estou esperando, será? 25. Isaque também enfrentou grandes problemas, teve que lutar, teve que acreditar na promessa que Deus havia feito para seu pai, porque diversas vezes o próprio Deus aparecia, algumas vezes o Senhor Deus aparecia e declarava a palavra a Isaque e falava, a promessa que eu fiz ao seu pai,
porque eu sou o Deus de seu pai. Porque a palavra que eu disse ao seu pai, Abraão, Isaac tinha que crer naquela promessa que foi feita sobre a vida do pai dele. E sabe o que a gente faz quando a gente ouve algo semelhante? Não, mas Deus tem que ter algo especial para mim. De repente você está vivendo uma promessa e Deus está aperfeiçoando em você algo que foi prometido para a sua geração. Assim como Isaac. Jacó foi enganado, foi perseguido, teve um encontro com Deus e foi transformado. E Deus disse, agora não se chamará mais Jacó. E a promessa se cumpre. A partir de hoje, chamarás Israel. E ali é estabelecida a nação de Deus, que hoje se diz Israel, que é a qual nós fazemos parte através de Jesus Cristo. Outro grande homem de Deus, Davi. Deus fez uma promessa para Davi. Davi, a sua geração não vai se apartar do reino. Enquanto a sua geração, Davi um dia desejou no coração construir um templo para Deus, e Deus disse que ele não construiria, que seria o filho, Salomão, que construiria um templo ao Senhor. E Deus, nessa passagem, Deus diz, Davi, a sua descendência não vai se apartar do reinado. Através de ti, Davi, todas as nações serão benditas, porque havia uma promessa, que você sabe qual é, que se chama Jesus, porque Jesus, ele vem da descendência de Davi, e através de Davi nós recebemos a salvação também. Se Davi fosse desistir, e se ele não permitisse que a vida dele fosse transformada, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos tendo, de repente, o acesso a essa palavra que nós temos agora. Nós não poderíamos encontrar Jesus. Então é necessário que hoje, através do Espírito Santo, você ouça o que Deus está dizendo para você. Comece a pensar aonde Deus começou a obra na sua vida. Qual foi o dia que Deus disse para você que faria algo na sua vida e na sua geração? Qual foi o dia que Jesus te encontrou? Quando foi que você teve a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo? E eu tenho certeza que Deus disse algo muito especial para você nesse dia. Comece a trazer a sua memória, porque isso vai te dar esperança, isso vai fazer com que você tenha mais coragem, ousadia, e que você continue a acreditar que o Evangelho de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus habita em você, e você vai ser aperfeiçoado a cada dia, até que Jesus Cristo venha, e você vai ser tremendamente usado pelo Espírito Santo para estabelecer o reino de Deus. Comece a pedir para o Espírito Santo trazer a sua memória. Lembra aquele dia que você se apaixonou por Jesus? Eu tive a oportunidade de encontrar Jesus quando eu tinha entre 8 e 9 anos. Quando os meus pais se converteram, e não é à toa, né? A irmã Fátima está aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dela, porque ela foi tremendamente usada por Deus para trazer a salvação para o meu pai. E eu me lembro até hoje daquela locadora que ela tinha no fundo. A gente assistia muitos vídeos na fita, né? E a gente assistia muitos vídeos, muitos desenhos, e aquela palavra foi semeada no meu coração. E eu louvo a Deus pela senhora. Obrigado. E eu lembro quando eu encontrei Jesus, aí meus pais se converteram, e Jesus começou a transformar a minha vida. Claro, eu era uma criança, mas eu tive a oportunidade de encontrar Jesus nessa igreja. Me converti, comecei a buscar Jesus. Jesus me disse muitas coisas. Muitas coisas. Muitas pessoas me disseram muitas coisas. Mas eu sempre entreguei para Deus. Nunca me apeguei a nenhuma dessas palavras. Eu sempre acreditei. Hoje, com o entendimento, através do Espírito Santo, eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo sempre cuidou de mim, Ele sempre zelou pelo meu coração, e eu pude entender cada palavra que Deus me dizia. E hoje, ainda hoje, eu me lembro de momentos que eu tive com o Espírito Santo, na minha adolescência, e isso me fortalece a cada dia. Eu me lembro como se fosse hoje, dias que eu passava na igreja, trabalhando para Jesus, e eu fazia de tudo que eu podia na igreja. Às vezes até meu pai e minha mãe tinham que controlar, né, pai? Mas todo dia eu ficava desesperado para ir para a igreja. Eu sei como que é, viu, adolescentes?
Eu sei como que é desesperador querer estar na igreja mesmo. E eu fazia de tudo o que eu podia. Aí fui ficando jovem, né? Eu tive que lidar com os conflitos da vida, porque quando você sai da adolescência para a juventude, há uma mudança, porque aí você tem que começar a trabalhar. Aí você não consegue tanto estar na igreja mais. Aí você acha que acabou o mundo, né? Cadê os adolescentes? Agora não dá mais para servir a Deus. Eu não consigo estar no tabernáculo todo dia. Mas dá, fica tranquilo que dá. É um processo, você vai se adaptar a isso. E eu lembro que nessa transição eu comecei a trabalhar, eu tive que começar a administrar a minha vida e logo casei. Graças a Deus por isso. Logo casei, com 20 anos me casei, e Deus começou mais uma vez um novo ciclo na minha vida, e o Evangelho de Jesus começou a ser aperfeiçoado em mim, e a cada dia que passa, eu me lembro de cada palavra que Jesus me disse, e eu peço a Deus que essa palavra se cumpra na minha vida todos os dias. Bem sei, eu sei, Senhor Deus, quais são os seus pensamentos para mim, e eu espero em Ti todos eles, Senhor, ansioso, que eles se cumpram na minha vida, para que o Teu Evangelho, para que ele seja aperfeiçoado em mim, porque eu quero Te seguir até o fim, eu quero ser fiel à Tua palavra até o fim. E hoje o que Deus manda eu dizer para você, através do Espírito Santo, é essa palavra: você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. Você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. Eu não posso acreditar por você. Eu posso acreditar naquilo que Deus disse para mim. Eu posso me lembrar dos momentos que eu tive com Deus. Eu posso me lembrar, mas eu não posso me lembrar os seus momentos, as palavras que Deus disse para você, aquilo que o Espírito Santo te disse para fazer. Mas uma coisa eu posso te dizer, porque Ele manda eu dizer para vocês. Ele quer aperfeiçoar o que tem dentro de você hoje. Ele quer começar um novo momento na sua vida, e não é à toa que nós estamos aqui hoje celebrando o início do ano, do calendário de Deus. Dias virão que você vai poder se lembrar de tudo que você errou e se consertar com Deus, até que chegue o dia do perdão, da expiação, do Yom Kippur, e você vai poder se perdoar, você vai poder se colocar diante de Deus e se consertar. E naquele momento Deus vai escrever o seu nome mais uma vez no livro da vida, e você vai ter a oportunidade de caminhar com Jesus de novo. Então permita-se, deixe o Espírito Santo transformar, deixe o Espírito Santo fazer a obra em você, deixe Ele usar a sua vida. Apóstolo Paulo, quando envia aquela carta aos filipenses, eles eram investidores do reino. Eles enviavam ofertas, eles enviavam a renda para que o Evangelho continuasse a ser pregado. Imagina se eles não acreditassem naquilo que Deus podia fazer. Claro que eles recebiam o dom de Deus, a caridade, né, o amor. Eles recebiam as bênçãos de Deus também. Faz parte de tudo isso, a nossa vida. Jesus nos promete uma vida em abundância, mas é necessário que eu acredite que aquele que começou a boa obra em mim, Ele há de completar. Ele há de completar até que Jesus volte. E como o Espírito Santo está nos dizendo aqui agora, é necessário que você creia. Então eu queria que você abrisse em João 6, 27, e eu já queria pedir para o louvor estar subindo. João capítulo 6, versículo 27. São palavras de Jesus para mim e para você. João 6, 27. Eu creio que é muito importante nós encerrarmos essa noite com uma palavra de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo. Você crê nisso? E essas palavras foram ditas pelo Mestre Jesus, pelo nosso Salvador. João capítulo 6, versículo 26, 6:26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Só para a gente entrar num contexto aqui Jesus declara que Ele é o Senhor. E Ele declara essa palavra sobre a multidão, porque a multidão seguia Jesus Cristo. Porque Jesus fazia os sinais, Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus disse para eles, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. A obra que Deus tem na sua vida, a obra que Deus começou na sua vida, ela vai ser aperfeiçoada o dia que essa palavra de Jesus se cumprir na sua vida e na minha vida. Aqueles homens perguntaram, Senhor, mas o que faremos para executar a obra de Deus? O que a gente pode fazer para Deus? E Jesus declara, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. E Deus diz para mim e para você agora, a obra de Deus em você é esta. Recebe essa palavra, a obra de Deus na sua vida e na minha vida é esta. Que creiais naquele que me enviou. E nós sabemos quem enviou Jesus Cristo. Foi o Deus de Israel. O Deus que pode fazer todas as coisas. E se a gente tiver uma vida de fé, se nós acreditarmos naquilo que Ele pode fazer, nós estamos aperfeiçoando o Evangelho de Jesus Cristo e estamos realizando a obra dEle na nossa vida, no nosso ser. Não precisa abrir, em João mesmo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você percebe que a única coisa que Deus pede para mim e para você em todo o tempo é que a gente acredita nele? Acredita em mim. Se nós tivermos uma vida de fé, acreditando em Jesus, a nossa vida pode ser transformada. A nossa casa pode ser transformada. Abraão acreditou, ele creu em Deus. E isso foi lhe imputado por justiça. Como um dia muito bem ministrado pelo pastor Marcelo, isso foi debitado na conta dele. Ele creu, foi colocado, foi entregado. Ele creu e Deus colocou isso sobre ele. Deus pede para você, para que você creia nele. Dias maus virão, nós vivemos dias difíceis, dias de maldade, falta de amor, a Bíblia diz isso, perseguição. Ainda podemos pregar o reino de Deus ainda, livres. Mas um dia vai chegar que isso não vai poder mais. Em alguns países já não se pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui ainda podemos declarar, Jesus Cristo é o Senhor. E o Salvador do mundo e o seu Salvador. E quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele faz de você filho de Deus. E Ele começa como um rebuliço santo dentro de você. Ele começa a transformar a sua vida. E Ele começa a tirar tudo aquilo que te atrapalha de buscar Jesus. E Ele te faz filho e Ele começa a aperfeiçoar em você o Evangelho. E você começa a sentir o Espírito Santo, e você começa a sentir as bênçãos de servir a Deus, e você começa a sentir alegria e paz. E no meio da guerra, você olha em volta de você, existe guerra, perseguição, e você vive em paz, e você de repente não vai saber porquê. Eu sei, isso se chama Espírito Santo, porque Deus pode trazer a paz em meio à guerra na sua vida. Mas é necessário que você acredite em Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.